meu povo deste canal, como é que vai vocês? Espero que estiver tudo bem por aí, por aqui tá tudo tranquilo, na medida do possível. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que gera muita polêmica lá no nosso Instagram, né? Por sinal, vocês têm que ir lá, seguir a gente lá no Instagram, @enfermeira_na_área. Lá tem vários conteúdos, live, cursos, materiais, tudo tem lá. E o link tá aqui embaixo, tá? E se inscrever no canal, antes da gente começar, né? Se inscrever nesse canal aí, tá? Pra gente trazer mais conteúdo, ajudar a gente aí a trazer conteúdo pra vocês na sua rotina, ajudar vocês aí na rotina da Estratégia de Saúde da Família, tá bom? Então segue a gente aí e se inscreve aí no canal. Não esquece, tá? Sobre um assunto que é muito polêmico lá no nosso Instagram, nas consultorias, nos cursos, nas caixinhas e tudo, que é quem, nada mais nada menos que o ácido fólico. Então, a gente até tem um curso de pré-natal que a gente vai dia 1º de maio, 2 e 3, e a gente vai falar sobre ele também, e no método também, que é o nosso curso mais completo que tem aí no Enfermeira na Área, que é o método 3.0. As inscrições estão abertas também, tá? E a gente fala sobre o ácido fólico lá no curso de pré-natal, que fica no método, em tudo material, tudo mais, material exclusivo. São 3 meses de aula ao vivo semanais, são 12 encontros, dividido em módulos. Então tem grupo de WhatsApp, tem material exclusivo, certificado, tudo, é um método, né, gente, é o completo, certo? Além de bônus e tudo mais. Então as inscrições estão abertas também até antes do início, que será dia 20 de maio. Clicar aí na descrição, ou colocar lá no nosso Instagram, também tem um link lá pra vocês, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o ácido fólico, o famoso ácido fólico. Por que é famoso, Poliana? Porque, gente, sempre que eu falo que o ácido fólico é de tantos miligramas, aí vem uma enxurrada de questionamentos e dúvidas em relação à questão do ácido fólico. Então a gente vai fazer esse vídeo hoje aqui. Tem até um vídeo desse assim, aqui anterior, mas já tem um tempinho já que eu fiz, né? Eu ainda tava atendendo no consultório, e ele falava sobre a questão do ácido fólico. Então, o ácido fólico, gente, a gente faz a prescrição dele do período pré-concepcional até aí o pré-natal, né? Que a gente vai fazer a consulta com a gestante. E ele é utilizado aí para uma formação do tubo neural e também para prevenir algumas anemias, inclusive a megaloblástica, que também pode causar complicação na gestante. Então, o ácido fólico, né, a gente prescreve ele aí na primeira consulta, e a gente vai aí prescrevendo, e a gente vai falar sobre isso, a questão do período também, tá? Então, esse aqui é um dos ácidos fólicos que a gente tem aí distribuindo pelas unidades de saúde, mas a gente tem outros também, vou explicar um pouquinho desse detalhe aí pra vocês. Então, o ácido fólico, gente, antigamente, muito antigamente, eu digo tipo 10 anos pra trás, a gente prescrevia ele de 5 miligramas, né? Então a gente tem um ácido fólico de 5 miligramas, que era comprimido. A gente ainda tem esse ácido fólico, a gente ainda prescreve em que momento? Em alguns momentos que é no alto risco, porque são pacientes que têm alguns critérios de alto risco que precisam da utilização do ácido fólico de 5. Certo? Então, malformação do tubo neural, no histórico, deficiência do ácido fólico, diabetes, por algumas questões também que causam essa deficiência do ácido fólico. Então é prescrito aí também o ácido fólico de 5 ainda. Mas isso é no alto, essa paciente já está aí em atendimento no alto risco, a gente está falando de pré-natal de baixo risco. Então no de baixo risco a gente vai prescrever para todas as gestantes o ácido fólico, que é agora que é desde 2013, de 400 microgramas, ou 0,4 miligramas. 400 microgramas ou 0,4 miligramas. Vamos colocar aqui. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Por que, Poliana, então diminuiu? Porque o excesso de ácido, tem alguns estudos que falam que o excesso de ácido fólico pode estar relacionado, mas a gente está falando de saúde, então a gente tem que ter, né, um cuidado. Então pode estar relacionado com o aumento do autismo, né? Então por isso que a gente teve aí uma mudança nessa prescrição do ácido fólico. Então não é mais de 5, é de 400 microgramas. Então não é de 5 miligramas, é de 0,4 miligramas, ou seja, tem uma diferença muito grande. 10 vezes a mais do que a gente utilizava antes. O de 5 ele tem 1 miligrama a mais de 10 vezes do que a gente utiliza hoje. E esse excesso ele é diário, ou seja, paciente
ela vai tomar esse ácido fólico e esse ácido fólico vai ficar em excesso ali no dia, no organismo daquela paciente e pode causar complicação pro feto, certo? Então a gente tem um excesso aí de 10 vezes a mais aí no organismo por dia. Então, a gente utiliza aí o ácido fólico 1 mg por dia. Então a gente vai ter aí 4 mg sobrando aí de excesso fólico que a gente ainda absorve na alimentação, certo? Então a prescrição de hoje, gente, no protocolo, né, desde 2013, são vários protocolos que a gente tem, inclusive a gente tem tudo isso no método, nos nossos cursos e tudo mais. Protocolo de micronutrientes, protocolo de atendimento de alto risco, protocolo de suplementação de ácido fólico, protocolo de saúde da mulher 2016. Então são vários protocolos que falam a mesma coisa. A gente não tem um protocolo que fala sobre o ácido fólico de 5, a não ser em alguns critérios, como eu falei para vocês aqui, certo? Então fora isso, é de 400 microgramas, 0,4 miligramas. Tá, então a gente falou qual é a miligramagem que a gente utiliza aí do ácido fólico. Então, Poliana, a gente vai passar um avião bem aqui, não, eu tô falando sobre isso. Eu acho que já viu, né? O avião. Então, Poliana, a gente vai prescrever o ácido fólico. E como é que é feita essa prescrição? Então, lá no nosso Instagram, tem lá alguns modelos de prescrições em relação ao ácido fólico, que é 0,4 miligramas, que seriam 20 gotas, 0,2 miligramas, que seriam 40 gotas, ou 400 microgramas, que é ou de 400 microgramas, que seria um comprimido por dia, certo? Tem esses três modelos aí de prescrição de ácido fólico aí para gestante. Eu trouxe esse aqui por quê? Porque esse aqui, gente, ele é Eu trouxe esse aqui por quê? Porque ele é ali de 0,2 miligramas. Esse aqui é de 0,2, certo? Que tem no Riname também e tudo mais, para distribuição. Mas lembrando que a gente não faz prescrição de estoque, a gente faz prescrição de protocolo. Então, se não tem no estoque da farmácia, independe da sua prescrição. Você não vai ali modificar e colocar tipo sulfato ferroso no lugar do ácido fólico porque não tem. Você não vai prescrever de 5 porque não tem na farmácia, certo? A farmácia realmente tem que ter essa medicação, porque ela é a correta do protocolo. Você não tem que prescrever errada porque a farmácia tem de 5. A farmácia que tem que se adaptar aos protocolos atuais, certo? Então, assim, a gente tem aqui o ácido fólico de 0,2. Esse aqui é a exceção em relação a 1 ml são 20 gotas. Por isso que eu trouxe ele. Porque, na verdade, gente, 1 ml são 20 gotas, certo? Mas esse aqui, no lugar que tem dele, tá falando assim, 1 ml são 25 gotas. E aí, Poliana, eu sempre aprendi que 1 ml é 20 gotas. E aí, o que é que acontece? Eu fui perguntar e tal pro farmacêutico, ele me disse, o que é que acontece com esse aqui? A viscosidade dele é menor e aí no fim ele cai mais gotas do que 1 ml é 20 gotas. Então ele cai 25 gotas. No caso desse aqui, seriam 50 gotas, porque a gente quer 2 ml, né? Do 0,2, lembra? Para a gente ter 0,4 miligramas, a gente tem que ter... Porque para a gente ter 0,4 miligramas em uma medicação que tem 0,2 por ml, a gente tem que ter 2 ml. Então a gente tem que ter aqui, nessa medicação, 50 gotas, que são 2 ml. Na medicação normal, a gente teria que ter 40 gotas, porque são 2 ml. Ok? E aí por isso que eu trouxe ele, porque tem essa medicação que 1 ml é 25 gotas. Só para vocês saberem que existe essa medicação, tá? E existe aqui 1 ml é 20 gotas, que é a que a gente utiliza normalmente, tá? Então tem que sempre verificar a questão dessas gotas aqui, porque esse aqui é todo, né, gente? Mas enfim, no fim, a gente tem que ter 0,4 miligramas por dia. Então o cálculo deve ser feito nesse valor por dia. Então se eu tenho 0,2, eu tenho que ter 2 doses. Se eu tenho 0,1, eu tinha que ter 4. Então é por aí, tá? E o que é que acontece? A gente precisa prescrever essas medicações de forma correta. Então, o de 5 miligramas não entra no pré-natal de baixo risco. Só o de 0,4, ok? Aí a gente tem que pensar no período. Então, Poliana, qual é o período que eu utilizo? Então, por alguns protocolos, a gente pode utilizar até o final da gestação, inclusive pela OMS. A gente utiliza o final da gestação justamente pelo fato de que essa medicação não serve só para a formação do tubo neural, certo? Então, serve para prevenção de anemias. E a gente tem outros protocolos, que são os outros que eu falei para vocês aí antes, né? Saúde da mulher, suplementação, que fala que é até o final da gestação,
tá? Então a gente está respaldado dos dois lados. Entendam que na caderneta está escrito que é até 12 semanas. Então, se a caderneta está escrita até 12, você pode ir até 12. E se você achar que a alimentação dessa mulher é uma alimentação inadequada, ela falta ali nutrientes e tal, você pode prescrever também até o final da gestação, porque você também está respaldado em relação a alguns protocolos que existem, que são atuais. Que, por exemplo, é o de alto risco, é de 2022, que é o de saúde da mulher, de 2016, que é de suplementação. Então, assim, a gente está respaldado dos dois sentidos, ou até o final, ou por 3 meses, ok? Então, o período é esse, até o final, ou 3 meses. Mas, entendo, aí você vai falar pra mim, Paulina, de 5 miligramas eu posso prescrever até 12 semanas? Aí eu vou falar pra você, não. Por quê? Porque o excesso é diário, então você pode prescrever de 1 em 1 semana, ele vai diminuir? Vai, mas ele não é protocolo para prescrição. Ah, mas na minha unidade só tem essa, eu entendo, mas aí o farmacêutico tem que adaptar em relação ao que é o protocolo preciso. O protocolo, ele existe para isso, tá? A gente não pode ficar prescrevendo medicação errada porque não tem na farmácia, ok? Eu sei que a gente se preocupa com essa questão, mas entendo que a gente não prescreve de acordo com o estoque, a gente prescreve de acordo com o protocolo. E se a pessoa que tá ali para o protocolo, né, o acordo ali do protocolo, e se a pessoa que ela tá ali organizando para ter disponível aquela medicação de acordo com o protocolo, ela tem que estar atualizada. Sendo que a gente a gente não utiliza tanto, a gente utiliza para quê? Para pacientes com alguns critérios, ok? Se tiver mais dúvida, coloca aí no nosso comentário, então vai lá no Instagram, que a gente também tem várias caixinhas em relação a isso, sempre tem o ácido fólico, porque tem muita dúvida em relação a essa mudança, porque alguns lugares não se atualizaram ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aí, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você não gostou, também comenta, porque a gente, né, precisa melhorar. E espero vocês lá nos nossos cursos, lá no nosso Instagram, no nosso Método 3.0 e várias novidades que a gente tem por lá. Beijo, até o próximo vídeo.